Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente está com uma convidada super especial, a Nayane Nogueira, ou mais conhecida como Nay. Para quem não conhece, a Nay, né? A Nay é redatora e estrategista de marca. E a gente teve a oportunidade aí de trabalhar juntos, né? Quando a gente estava no Clima, com várias consultorias estratégicas de branding, employer branding, né, Nay? Então foi bem legal. A gente trabalhou juntos em clientes como o iFood, a Hotmart, Cielo e vários outros. Então vou passar para ela rapidinho para ela poder se apresentar e a gente falar um pouquinho sobre o tema hoje da nossa aula. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Nai. Estou aqui com o Thiago hoje para a gente conversar um pouquinho sobre como se desenvolver e se tornar um consultor de employer branding. Eu sou estrategista de marca e trabalho com redação há mais de 5 anos. Já trabalhei criando estratégias narrativas para inúmeras marcas nacionais e espero contribuir com o desenvolvimento de vocês a partir de agora. Boa, legal. A Nai tá com a gente aqui na comunidade, né, Nai? Começando agora esse trabalho de que a gente está chamando de community growth, né, que é olhar para esse crescimento da comunidade, né? Como eu já comentei com vocês, o nosso objetivo aqui é de fato falar sobre employer branding, falar sobre inteligência artificial, temas que são muito relevantes hoje em dia, né? E principalmente para as pessoas que precisam desenvolver essa habilidade para aplicar na empresa, né? De repente ali dentro da profissão, a gente sabe que tem muitas pessoas ali que não trabalham diretamente com employer branding, mas com áreas relacionadas, né? Então recrutamento, talent acquisition, né? Pessoal de RH, de comunicação interna. Então, a gente sabe que essa habilidade, né, esse tema de employer branding, ele tem se tornado cada vez mais relevante e é por isso que a gente também tem como missão aqui na comunidade, né, disseminar mais conhecimento sobre esse assunto. Então, hoje a gente vai falar sobre, né, esse tema muito legal que é o PDI, né, que é como que você cria um plano, né, de desenvolvimento individual. Já falando, o PDI é uma abreviação, né, para plano de desenvolvimento individual. Como que você cria esse plano para que você possa se desenvolver aí como um consultor de employer branding, tá bom? Então, vou passar para a Nai. A gente preparou aqui uma apresentaçãozinha, onde a gente vai passar um pouquinho sobre os conceitos e ao final mostrar como que você pode desenvolver esse PDI utilizando também, né, o ChatGPT aí como aliado. Bom, gente, como o Thiago já adiantou, hoje a gente vai conversar sobre o PDI, que é uma ferramenta muito importante quando a gente fala de desenvolvimento, e como usar o chat GPT como um auxiliador nessa construção. Durante a aula, a gente vai abordar alguns tópicos aqui com vocês. Primeiro, o que é um PDI, qual é a importância dessa ferramenta no nosso desenvolvimento, os formatos de PDI, por onde começar a criar o seu, você que está querendo se desenvolver como um consultor de employer branding, que quer atingir outros níveis e algumas metas específicas na sua carreira, trabalhando com marca empregadora. E por último, a gente vai fazer um exercício prático em que a gente vai mostrar como o chat GPT pode ser um ótimo auxílio para quem está tentando construir esse plano de desenvolvimento individual. Bom, e afinal, o que é um PDI? O PDI é um plano de desenvolvimento individual, que nada mais é do que você organizar as habilidades estratégicas e profissionais que você precisa desenvolver para poder atingir algum objetivo específico. É uma ferramenta que auxilia, então, no alcance de metas tanto de curto quanto de longo prazo, sempre relacionado ou à sua carreira ou ao seu algum objetivo de vida pessoal. Mas o mais interessante é que em uma ferramenta só, você consegue organizar e planejar estrategicamente os seus desejos e as suas metas, sempre pensando nos caminhos mais assertivos para atingir esses objetivos. Ô, Nai, e uma pergunta que eu já queria te fazer, assim, né, quando a gente trabalhava juntos no Clima, eu tive a oportunidade também de acompanhar você no desenvolvimento, né, nessa parte do PDI. Eu me lembro que você tinha feito, a gente tinha proposto de fazer, né, esse desenvolvimento, esse feedback contínuo, e o PDI foi uma das ferramentas, assim. E aí, eu já queria te perguntar um pouco sobre como que foi esse processo para você e como que você acha que o PDI também ele te auxiliou, né, dentro do desenvolvimento como redatora, como estrategista de marca. Bom, eu acho que a principal vantagem do PDI, na minha experiência, acredito que é a experiência de outros profissionais,
é a clareza que ele traz para as metas que a gente precisa atingir e também para as habilidades que a gente precisa desenvolver. É muito comum que a gente tenha muita clareza sobre o que a gente manda bem, onde a gente é bom, mas não necessariamente naquelas habilidades que são complementares e que a gente pode desenvolver para ajudar a gente no nosso caminho e atingir as nossas metas. Então, eu acredito que clareza e organização são grandes vantagens do PDI e me ajudaram muito na minha trajetória para conseguir atingir novos patamares e, inclusive, desenvolver habilidades que antes eu nem sabia que eu precisava desenvolver. Então, acredito que essa seja a principal vantagem, assim, dessa ferramenta. E já converso um pouquinho com o que a gente vai falar agora, que é por que criar um PDI? Primeiro, para você desenvolver as habilidades tanto técnicas quanto comportamentais que vão te ajudar a se tornar um especialista, um consultor ou atingir qualquer objetivo que seja na sua carreira, mas também ter direcionamento e clareza nesses objetivos. Então, ter uma visão objetiva e organizada sobre os seus próximos passos profissionais e sobre o caminho que você tem que trilhar e as etapas que você tem que cumprir para conseguir chegar nesses objetivos. O autoconhecimento é um outro motivador, porque essa ferramenta ajuda muito a gente desenvolver um olhar sobre nós mesmos, aprimorar o nosso desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal, que é uma vantagem super interessante. Assim. E, por fim, para atingir o crescimento profissional tão desejado. Então, a partir do PDI, a gente consegue criar e atingir metas que sejam coerentes com o nosso momento profissional e também ser reconhecido por isso. Então, dando ali os próximos passos na nossa carreira e na nossa vida. Então, a partir de um PDI, por exemplo, você consegue atingir uma promoção ou se aplicar para uma vaga de senioridade maior que você antes talvez não conseguiria. Então, entendendo o que você precisa melhorar, onde você precisa chegar e criando metas, ações e objetivos claros, você provavelmente vai conseguir atingir seus objetivos de um jeito mais simples e rápido. Pensando nesses 4 pontos ali, qual que você acha que de repente é um dos pontos ali mais importantes para quem quer de fato usar essa ferramenta para poder se desenvolver como um consultor de Employer Branding? Bom, eu acredito que direcionamento e clareza seja o ponto principal para quem quer se desenvolver como consultor, porque essa é uma área muito abrangente, muito estratégica. Então, é muito interessante você ter muito claros os pontos e as necessidades que você vai precisar cumprir junto àquele cliente que você está atendendo nesse momento. Então, ter clareza sobre as habilidades, sobre o que a função vai pedir de você enquanto um profissional que olha para Employer Branding, eu acho que é super interessante. Assim. E, claro, aprimorar habilidades que pode ser feito de outras maneiras, mas o PDI te proporciona fazer isso de um jeito muito mais organizado e assertivo. Mas, então, por onde começar? Como começar a pensar num PDI? O primeiro passo, a gente considera uma avaliação. E a avaliação, ela precisa ser muito sincera, ela também precisa ser abrangente, você precisa estar o mais aberto possível para ouvir feedbacks. Esse é o primeiro ponto. Conversa com a sua liderança, conversa com pessoas que já trabalharam com você, seus pares criativos, se você for uma pessoa que trabalha com atividades mais criativas, mas converse com pessoas que de fato conhecem o seu trabalho, conhecem sua experiência e podem te ajudar de algum jeito, te fornecendo informações que de fato você pode levar para si e para o seu desenvolvimento. Então, o primeiro passo é ouvir. Ouça, receba feedbacks, dê feedbacks também, isso é super importante, mas mapeie suas fortalezas, o que você já manda muito bem, e também aquilo que você precisa melhorar. Um outro ponto de avaliação super importante é a sua visão de futuro. Onde você quer chegar? Bom, no meu caso, quando eu fiz o meu primeiro PDI, eu queria me tornar uma profissional sênior dentro da consultoria de Employer Branding. Eu estava começando a minha carreira como consultora, eu tinha acabado de sair da área totalmente criativa e migrando um pouco mais para essa atuação estratégica, então eu queria entender como eu poderia me tornar uma profissional com mais maturidade, com mais segurança e que de fato conseguisse entregar um resultado mais interessante nos projetos em que eu atuava.
E, por fim, uma última avaliação que é super importante de ser feita é o seu estilo de aprendizagem. Eu sou uma pessoa que gosto muito de assistir cursos, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ouvir podcasts enquanto eu estou fazendo outras coisas. Então, se eu estou lavando uma louça, se eu estou fazendo um trabalho manual, eu estou sempre ouvindo alguma coisa. Então, eu fui mapeando esses formatos de conteúdo que dão certo para mim, e eu fui listando isso para poder entender qual que era o melhor formato de conteúdo e um formato que ia me ajudar, de fato, a apreender aquela informação, não só ficar repassando, sem necessariamente aderir nenhum conhecimento daquilo. Depois de avaliado, vamos planejar o nosso PDI. O que é importante no momento de planejar o nosso desenvolvimento? A gente entender com clareza quais são as nossas metas, ou seja, onde a gente quer chegar. Se existe um resultado específico em número, é ótimo mapear isso também. E entender para cada meta quais ações a gente pode tomar a partir disso. Então, por exemplo, se eu quero me tornar um especialista em storytelling, é interessante, para atingir essa meta, é interessante que eu faça cursos com profissionais, converse com profissionais dessa área, que eu avalie trabalhos, consuma referências. Existem várias maneiras de você atingir a mesma meta. Então, você vai entender quais são os formatos que funcionam para você, e a partir dessas metas e dessas ações que vão te ajudar a atingir as metas, você consegue estabelecer também o prazo para aquela ação, se o seu PDI vai ter 6 meses, 1 ano, 2 anos, quais são os investimentos que você vai precisar fazer nessa jornada. Então, se você vai fazer um curso, por exemplo, isso pode ser um investimento. Existem cursos gratuitos e existem cursos que são pagos. Então, isso pode pedir algum investimento de dinheiro, mas também investimento de tempo, investimento de energia. É importante você ser muito transparente, muito sincero no tempo que você tem para se dedicar ao seu PDI semanalmente, e sempre mapeando também quais são os resultados esperados com aquilo. Então, de fato, o que você quer atingir, como você pode medir se você está perto, se você está longe de atingir esse resultado. Bom, e agora a gente chega, de fato, no momento de executar esse PDI. Então, a partir dos formatos e do levantamento de materiais que você identificou, que fazem mais sentido para o seu modelo, seu estilo de aprendizagem, você vai fazer cursos, palestras, ler livros, ver vídeos e ouvir podcasts, você vai fazer mentorias, se for o caso, ou mesmo fazer algum estágio que vai te ajudar a desenvolver as habilidades necessárias para você atingir essas metas profissionais. E, por fim, a gente vai fazer o acompanhamento desse aprendizado. Ou seja, a gente vai medir o quanto você conseguiu, de fato, entender aquela habilidade, o quanto você conseguiu desenvolver. Você vai poder fazer um acompanhamento com as suas lideranças, que é super interessante também. No meu caso, o Thiago acompanhou de perto o meu PDI e a gente fazia encontros mensais, periódicos, para que a gente pudesse acompanhar juntos a minha evolução dentro do meu plano. O status das metas também pode ser acompanhado, que é super interessante, e também novos feedbacks e ajustes de rota, porque isso é super natural. Muitas vezes você estabelece uma meta, começa um plano de desenvolvimento e ao longo desse plano você percebe que existem outros lugares que você quer chegar, novas habilidades que você descobriu, que achou super interessante. Então, de fato, o plano, ele é o que o nome diz, um planejamento, mas ele não é um livro de regras a ser seguido, faça chuva ou faça sol. É muito importante que ele seja flexível e que ele consiga se adaptar às suas necessidades profissionais e pessoais daquele momento. Bom, eu sei que pode parecer muita coisa, muita informação junta, mas o importante, de fato, é começar. E o que pode te ajudar a começar é alguns tipos de formatos mais utilizados para criar um PDI. Eu trouxe aqui 2 muito comuns. O primeiro deles é o 5W2H, que basicamente é você responder algumas perguntas estratégicas, é um sistema que te ajuda a mapear as informações mais necessárias para criar um planejamento. Então, o que vai ser feito, por que ser feito, onde, quando e por quem. Por fim, como e quanto custaria. Então, você pode perceber que aqui nessas 7 perguntinhas, a gente consegue destrinchar muito daquele slide anterior em que eu te dei um passo a passo de como criar um PDI. Então, qual é a ação que vai ser feita, qual é a motivação para atingir qual meta, onde, então,
em que plataforma, por qual, por qual tipo de material de desenvolvimento, quando, ou seja, um prazo claro para a sua ação, por quem é a pessoa responsável, quanto custa, qual é o investimento, enfim. Respondendo essas perguntinhas é muito mais fácil de organizar o seu plano, de fato, começar a desenhá-lo. Ou você pode começar a desenhar o seu PDI também por um esquema de cronograma de ações, que é mais simples e mais comum também de se aplicar. Então, qual é a competência a ser desenvolvida para atingir essa competência, para ganhar essa competência? Qual é a ação de desenvolvimento que você vai fazer? Então, por exemplo, se a competência que eu quero desenvolver é análise de dados, para fazer isso, a minha ação vai ser fazer um curso com foco nisso, um curso online, ou mesmo eu vou fazer uma mentoria com um profissional sênior da área de análise de dados. Por fim, qual é a meta que eu quero atingir? Qual é o indicador? Então, como eu vou medir essa meta? Então, eu vou pedir para essa pessoa que é minha mentora me avaliar, ou eu vou usar o resultado de uma avaliação de desempenho que a minha empresa aplica, e qual é o prazo dessa ação. Então, quando eu preciso finalizar essa ação de desenvolvimento, esse curso, essa mentoria ou essa leitura de livro, e por fim, acompanhando o status da ação. Olha, agora ela ainda não está iniciada, mas daqui uma semana eu já vou ter lido um livro e feito um primeiro encontro de mentoria. Então, você vai acompanhando o status da sua ação até que você, de fato, consiga atingi-la completamente e ganhar essa nova competência. Eu trouxe um template para a gente conversar um pouquinho. E eu acho esse formato de template super interessante, principalmente porque, pensando em marca empregadora, em employer branding, essa é uma área tão multidisciplinar e com tanta coisa que você pode aprender, com tantas possibilidades de especialização, por mais que a gente ainda esteja descobrindo muito dessa área, muitas pessoas estejam conhecendo agora, é uma área que conversa com muitos outros campos. Então, ter um template ali que visualmente te ajuda a organizar essas informações, ter, como você disse antes, um profissional do seu lado, né, te acompanhando, também pode ser super interessante para você conseguir organizar essas informações. E nesse template aqui que a gente trouxe, é um modelo divulgado pela Jerusa Guimarães, que a gente traduziu aqui e adaptou para que vocês possam utilizar, e principalmente para que a gente possa utilizar junto com uma IA, para a gente conseguir organizar as nossas metas, os nossos planos e construir um PDI que seja consistente e que seja personalizado para as suas necessidades. Bom, e como é que funciona esse template? Ele tem uma indicação aqui de caminho. Essa primeira parte do template, ela funciona muito como um organizador. Então, esse é o momento de planejar o seu futuro. Aqui você vai colocar o seu cargo atual, a sua formação, sua experiência, aquelas experiências que te dão mais orgulho, como você gostaria de ser reconhecido no seu trabalho, quais são seus sonhos, quais são suas fortalezas e desafios, quais são suas fraquezas enquanto profissional e, por fim, onde você quer estar daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, para que você, de fato, organize a sua visão sobre o futuro. No segundo momento, a gente vai, de fato, desenhar o caminho para atingir esse futuro. Então, você tem um campo de hard skills, que são aquelas habilidades mais técnicas que você precisa desenvolver, em que você vai poder medir onde você está agora e onde você quer chegar. Do mesmo modo, você vai fazer essa avaliação para soft skills e para as ferramentas que são importantes no seu trabalho e estabelecer 2 metas. Aqui ele tem 2 metas exatamente para que a gente consiga focar em no máximo 2 metas de cada vez, para que você não fique com muitos objetivos e muitas ações a serem feitas. É muito importante que a gente inicie e finalize uma meta, por mais que ela mude no meio do caminho, a conclusão é muito importante. Então, aqui você vai estabelecer 2 metas, as ações, o prazo e o progresso de cada uma delas. E para fazer isso, para preencher esse template, a gente trouxe para você um prompt para você usar no ChatGPT. Muito legal, né, Nay? Eu acho que sem dúvida deu para ver a importância de um PDI, né? Como você pode começar, exemplos, formatos e o template, eu acho que sem dúvida ajuda muito, né? E sem dúvidas também a gente utilizar a própria IA, né? Então, como você comentou, a gente preparou um prompt para poder jogar ali no ChatGPT e te auxiliar justamente, né, nessa criação de um PDI. Então, esse prompt ele vai estar disponível inclusive no material da aula para quem tiver interesse.
tá? Todos os slides, tudo isso que a gente passou. Basta você deixar o seu e-mail para você poder ter acesso ao material. Então vamos testar para a gente poder ver o resultado aqui, né, desse prompt, que ele tem justamente essa organização, né, de toda a metodologia que a gente passou ali. E vamos ver quais insights então que o ChatGPT dá pra gente a partir desse prompt. Bom, legal, então vamos testar aqui, né? Coloquei já o prompt aqui pra gente. Vamos ver em ação aqui, né? Ó, ele já colocou o meu nome aqui, né? Ele colocou, ó, perfeito, Thiago, vamos começar então o seu plano de desenvolvimento. E aí ele pediu, ó, compartilhe alguns feedbacks recentes que você recebeu no âmbito profissional. Então isso é uma das etapas, né, que a gente falou ali, que é muito importante você coletar esse feedback. Aqui, para aula, né, eu vou simplificar aqui, vou falar que não tenho feedbacks ainda, tá? Mas é importante que você coloque aí os feedbacks que você tem recebido. Depois dos feedbacks, ele pede também aí informações das últimas experiências profissionais, né, do seu LinkedIn. Então isso vai ajudar ele a entender melhor um pouco do histórico, identificar aí áreas-chave para o seu desenvolvimento. Então você pode ir no LinkedIn, né, inclusive você pode de repente tirar um print ali ou copiar e colar essas informações para ele poder trabalhar em cima delas. Ó, uma dica que eu dou para vocês, tem esse aplicativo Fryshot, eu já falei dele em algumas aulas, tá? Mas basta você clicar aqui, ele captura a página inteira aqui, né? Já simplifica um pouco desse trabalho de copiar, né? Você faz um print, ele vai gerar para você aqui, basta você salvar como imagem. Vou salvar ela aqui na pasta e vou compartilhar então no ChatGPT. Então vou colocar aqui, né, essa imagem do LinkedIn, ó. Ele já vai pegar aqui para mim e vamos testar. Olha que legal, ele já vai dando então, né? Ele fez a análise das últimas 3 e aí ele perguntou, ó, em quantos meses, o que você pretende alcançar com esses objetivos de desenvolvimento, quantas horas por dia você vai estar disposto a dedicar aos estudos. Então você pode colocar aqui, sei lá, em 1 ano e 2 horas e vamos colocar aqui, sei lá, 2 horas por semana. Em 1 ano e 2 horas por semana. Ó, e aí agora ele vai desenvolver todo o planejamento com base, né, naquela estrutura de template. Hard skills, soft skills, ferramentas para poder se aperfeiçoar, metas, objetivos específicos, ações estratégicas. Então ele colocou, ó, meta 1, desenvolver uma campanha, aprimorar a gestão de equipes, recomendações de leitura. Olha, ele colocou inclusive uma estimativa aqui de tempo necessário. Tiago, e é super interessante também porque o ChatGPT ajuda a gente a mapear melhor até os formatos que fazem mais sentido para a gente. Então, se eu sou uma pessoa que eu não gosto nem um pouco de ler, eu posso pedir para ele tirar esse tipo de formato e me sugerir conteúdos em formatos diferentes, que não são tão comuns assim na aprendizagem. Então, eu posso não querer fazer um curso, mas eu posso pedir para ele trazer formatos como podcasts, audiobooks ou qualquer outro tipo, né, vídeos, e formatos diferentes para enriquecer o meu aprendizado e ainda para ser uma jornada prazerosa. Então, eu não preciso fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. Ele também pode ser uma ótima ferramenta para descobrir novos formatos de desenvolvimento. Boa, é isso aí, Nai. Acho que sem dúvida existem várias formas, né? Ali ele me deu uma resposta inicial, mas você pode ir, né, aperfeiçoando e pegando aqueles insights também, preenchendo aquele template, ajustando. Né, eu sempre falo que a IA ela tá aí para te ajudar com uma ferramenta, mas você não necessariamente tem que copiar e colar, né? Você tem que pegar aquele output que ela tá te dando, interpretar aquilo, né, e entender o que faz sentido, o que não faz e discutir ali para ir cada vez mais aperfeiçoando isso. Então isso vale para qualquer tipo de solicitação e para o PDI também, né? É muito importante. Então sem dúvida aí uma ótima ferramenta para a gente poder combinar, né, o PDI com a IA, principalmente para você
conseguir então ter esse objetivo, né, de desenvolver, de entender ali os melhores caminhos para você poder se tornar um consultor de Employer Branding. E, claro, eu também quero aproveitar para fazer o convite, né, para que você possa também conhecer mais sobre a nossa comunidade. Aqui na EB4 Startups a gente tem cursos, mentorias, né, produtos digitais que ajudam aí pessoas justamente que estão interessadas em desenvolver essa habilidade, né, em entender mais sobre Employer Branding, como que você pode de fato criar estratégias para poder atrair, engajar e reter, né, os melhores talentos. Então eu vou deixar aqui no link também da aula, né, um produto muito legal que é o nosso Toolkit, né, que ele é composto aí por vários templates para que você possa aplicar e desenvolver essa estratégia de Employer Branding, tá? E cada vez mais também se desenvolver aí, então, como um consultor. Super recomendo, né? Fica esse convite para você poder dar uma olhadinha e a gente, claro, vai ficar à disposição para poder esclarecer quaisquer dúvidas, tá? E é isso, Nai, muito obrigado, foi muito bom ter você aqui. Acho que essa aula foi muito rica, né, de muito valor. O PDI é uma ferramenta incrível, né? A gente já teve a oportunidade de testar juntos, a importância de você ter uma pessoa ali também para te acompanhar, né? A gente já falou sobre isso, é muito bom. Então, espero que o pessoal tenha gostado também dessa combinação, né, de PDI com inteligência artificial. E isso é só o começo, né? Vai vir muito conteúdo daqui para frente também. Muito obrigada pelo convite. Espero ter ajudado vocês compartilhando um pouquinho da minha experiência utilizando essa ferramenta e contem com a gente no desenvolvimento de vocês na área de Employer Branding e nessa relação, na descoberta da relação de EAB com IA. A gente está aqui para ajudar. Legal, pessoal. Muito obrigado, então, e vejo vocês na próxima aula. Até mais.